A celebração da missa é um momento muito importante para nós que queremos viver o PHN. E eu gostaria de pedir uma atenção muito especial de você nesse momento. Que você realmente prestasse atenção, além de somente das leituras, do contexto que a liturgia nos trouxe, mas que você, como o Padre Jonas sempre nos ensinou na Canção Nova, estivesse atento ao mover do Espírito Santo no teu coração. Esteja atento, esteja atenta. O Padre Jonas sempre nos ensinava que, e quando eu estou pregando aqui, o Espírito Santo está falando algo no teu coração. Talvez até algo que eu nem pretendi dizer. Eu acho que os padres já devem ter vivido essa experiência. Às vezes chega alguém e fala pra gente, né? Padre, eu gostei tanto quando o senhor falou aquilo. Aí eu paro e penso, nossa, eu não falei. Mas do que eu falei, o Espírito Santo foi falando outras coisas no coração da pessoa. Porque o Espírito Santo é dinâmico. Então, filho, filha, esteja atento, esteja atenta ao mover do Espírito Santo no teu coração, nesse lugar. Nesta que é a segunda missa do nosso acampamento PHN 2025. Quero saudar mais uma vez os padres, os diáconos, e quero dizer que, preparando essa missa, algo muito estranho e ao mesmo tempo interessante aconteceu comigo. Não sei se os irmãos padres já viveram essa experiência, mas ontem eu fui presidir a missa, uma missa interna aqui na Canção Nova. Eu sou membro da Canção Nova, não é? Celebrei uma missa interna que devia ter acho que umas 8 pessoas, uma grande multidão de 8 pessoas. E nessa missa eu senti que eu comecei a homilia ontem, no evangelho de ontem, e que eu iria terminar no evangelho de hoje. Não sei se os padres já sentiram isso. Eu saí da missa pensando, sentindo que faltava alguma coisa. E quando hoje pela manhã eu peguei o evangelho para ler, para preparar, depois do programa Sorrindo para a Vida, eu fui me debruçar sobre esse evangelho, rezar. Eu entendi o porquê eu saí da missa de ontem com a sensação de incompletude. E eu vou pregar sobre o evangelho de ontem, me permita, e também sobre o de hoje. Porque o de ontem e o de hoje são uma coisa só. O evangelho de ontem, para quem foi na missa, ele fala sobre a escolha dos apóstolos. Quantos apóstolos Jesus escolheu? Quanto? Quantas tribos de Israel existiam no Antigo Testamento? Então Jesus estava fundando um novo povo de Deus, como nos ensinou o cardeal Ratzinger, ainda antes de ser papa, não é? Num livro muito bonito, chamado Novo Povo de Deus. Jesus estava formando um novo povo. Mas eu vou perguntar para ti uma coisa. Na sua família, todo mundo é gente boa? Todo mundo é gente boa? Ou você tem um tio mala também? Que chega na sua casa na hora do almoço sem ser convidado, come a carne, leva a sobremesa embora, não devolve a vasilha. Tem? Aquele seu amigo sem noção. Todo mundo tem um amigo sem noção, né? Que fala a hora que tem que ficar quieto, fica quieto a hora que tem que falar. Você já percebeu que a gente que é padre, quando vai nas casas, você vai entender por que eu estou abrindo esse parêntese já já. A gente vai nas casas, as pessoas contam as histórias para a gente, né? Mas nunca quando eu fui dar uma bênção numa casa ou almoçar, uma pessoa me falou, Padre do céu, minha família é maravilhosa, eu tenho um tio que matou 3, né? Outro é ladrão. Não, mas é assim, ó padre, meu sobrinho é médico. Ó, meu filho é bonito, é legal. A gente esconde as histórias feias, sim ou não? Ninguém se orgulha de ficar falando dos próprios defeitos. Você conhece alguém que fala assim, nossa, eu faço xixi na piscina, né? Depois que comer, eu não escovo o dente. Imagina você que veio aqui esperando encontrar o seu love, minha filha. Se ele vê a senhorita a hora que acorda de manhã com aquele cabelo parecendo, Deus me defenda, aquele bafo. Não, você esconde. Você já viu alguém postando uma foto do jeito que acorda? Com aquele bafo, assim, aquele cabelo, né? Todas maquiadas. As meninas que estão aqui já acordam maquiadas, é claro. Eu estou falando de outras questões, né? Não precisa, olha para quem está do seu lado, não precisa, né? Como diz a minha sobrinha, é uma Barbie, né? Mas a gente não esconde o que é ruim? Sim ou não? A gente só posta a foto, a menina vai fazer uma selfie, ela murcha tanta barriga para aparecer a barriga tanquinho, que quase tem um aneurisma cerebral, né? Se não tirar a foto logo, ela surta, cai no chão, começa a babar. A gente esconde o que é ruim. Mas você sabe o que é interessante? Se a gente esconde o que é ruim, isso é da natureza humana, sim ou não? Por que a Bíblia não esconde? Nunca te intrigou o fato de na lista dos 12 apóstolos estar sempre o nome de Judas Iscariotes?
Ué, mas a Bíblia não está escondendo. Gente, o cara traiu. Veja bem, hoje todo mundo vê o Judas, o filho do demônio, todo mundo, né? Mas na época ele era da turma, tá? Ele era do grupo de oração. Ele era da roda, talvez até fazia as pregações bonitas. Talvez ele coordenou caravanas para o PHN. Agora todo mundo vê ele como feio, mas na época ele era da turma, né? Ele estava lá. Gente, mas ele era da turma, ele envergonhou Jesus. Porque veja bem, quando um dos meus fiéis, vamos supor que eu tenho um grupo de jovens que eu acompanho, né? Aí um dos meus jovens que era lá, aquele lá o padre Zandoná acompanha. De repente esse jovem sai do meu grupo, se une à Al-Qaeda e solta uma bomba em Londres. Meu Deus, olha a criatividade do sacerdote, né? Mas todo mundo vai falar, nossa padre, você acompanhou muito bem o rapaz, né? Para Jesus era uma vergonha falar de Judas Iscariotes, humanamente falando, sim ou não? Para os discípulos era uma vergonha. Ué, vocês não eram amigos dele? Vocês não foram capazes de influenciar Judas para o bem? Que raio de cristão são vocês? Que raio de apóstolos são vocês? Então por que a Bíblia coloca uma coisa vergonhosa? Veja bem, o cara era da turma, o cara era discípulo, ele ouviu o mesmo evangelho que São Pedro ouviu, sim ou não? Mas São Pedro morreu crucificado de ponta cabeça. Ele ouviu o mesmo evangelho que São João ouviu, sim ou não? Ele ouviu o mesmo evangelho que Tiago, bispo de Jerusalém, ouviu, sim ou não? Mas esses três que eu falei, com exceto São João, foram mártires, deram a vida por Jesus. E Judas traiu e se enforcou. Gente, mas era o mesmo evangelho. Por que os outros foram transformados e Judas não? E veja bem, coloca o nome de Judas na lista dos escolhidos. Era a hora ali de mostrar só a força, né? Não, aquele lá era escolhido, ele pregava bem, aquele lá cantava bem, aquele lá tinha o dom de curar até a coluna vertebral dos pernilongos que estava passando, o outro espiritual, exorcista. Não, está lá na lista, Judas Iscariotes. E você sabe que tem algumas traduções, sobretudo em Marcos, se eu não me engano, ou em Lucas, que diz assim: Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. O verbo flexionado no original do grego dá esse sentido de movimento. Ele se tornou, ou foi se tornando o traidor. Gente, o evangelho de ontem falava disso, e o de hoje Jesus dando orientação para os apóstolos. As mesmas orientações que os outros receberam, no evangelho de hoje, Judas Iscariotes recebeu. Então o que a Bíblia quer nos dizer com isso? O que o evangelho de ontem e de hoje estão querendo nos dizer? Gente, a carta de São Paulo aos Romanos 11:29 diz que o chamado de Deus é irrevogável. O que isso quer dizer? Uma vez escolhido, sempre escolhido. A Bíblia está nos dizendo que independente da bobeira, da besteira que Judas Iscariotes fez, traindo Jesus e se matando, se enforcando, ele era um escolhido. Ele continuou sendo um escolhido. E com esse destino horrível, ele ainda era um escolhido de Deus. Você pode repetir de mim? A escolha de Deus. Repetir depois de mim, desculpa. A escolha de Deus, o chamado de Deus, é irrevogável, não muda. Então veja bem, Judas foi escolhido, sim ou não? Agora eu respondo essa pergunta: Judas escolheu a sua escolha? Você está entendendo o que eu estou perguntando? Sim ou não? Ele foi escolhido por quem? Por quem? Mas ele escolheu a sua escolha? Ele foi escolhido, mas ele não escolheu a sua escolha. Presta atenção, isso é muito forte. Ele não escolheu a escolha dele, porque o fato dele ser escolhido não eliminou as suas fraquezas. O fato dele ser escolhido não eliminou o seu temperamento. Às vezes as pessoas olham para nós, padres consagrados, né? Acha que a gente não... Esse dia um jovem me falou: padre, eu tenho essa dificuldade, eu tenho essa luta. Eu olhei para ele e falei: eu também. Você acha que o padre é um anjo, né? A gente também tem. A escolha não anula o temperamento, não anula os defeitos do caráter, talvez que vieram no pacote, não anula a má tendência, não anula a fraqueza. Mas Judas, presta atenção, o evangelho de ontem e de hoje, ele foi se tornando o traidor.
E Pedro foi se tornando o santo. João foi se tornando o discípulo amado. Tiago foi se tornando o santo mártir. Então, existe uma escolha divina. Só que existe uma escolha humana, que se chama o quê? Correspondência. O que é uma correspondência? Não é só o que o carteiro entrega na tua casa não, tá? Correspondência, o prefixo corresponder, é responder ao convite que te foi feito, é responder a uma resposta que alguém já te deu. Deus te deu uma resposta, sim, eu quero você. E você precisa dar uma resposta a Deus todos os dias. Você precisa escolher aquele que te escolheu. E eu vou te dizer uma coisa, às vezes, presta atenção, você acha que escolhido é só padre. Você acha que escolhido é só quem é da Canção Nova. Não, todo batizado é escolhido por Deus. Tem um teólogo ortodoxo oriental, Cabásilas, que ele dizia que no seu batismo o rosto de Cristo é desenhado na sua alma. É como que, sabe como que se marcava os bois antigamente com aquele ferro quente? Hoje não se usa mais quase, né? Tadinho dos bois também. Mas o Cabásilas dizia que no seu batismo o rosto de Cristo é desenhado na sua alma. Há uma escolha de Deus sobre você. A sua alma se casa com Deus no batismo. Você é um escolhido. Você pode repetir isso depois de mim? Eu sou um escolhido. Mas está muito fraco. Eu sou um escolhido. Deus me quis. Ele me escolheu. Saiba disso. Independente se você é um jovem que ainda não descobriu sua vocação. Você é um escolhido. Você é chamado à vida. Quando Deus cria uma alma imortal num corpo que está ali sendo concebido no ventre de uma mulher, Ele já coloca dentro, junto com a alma imortal naquele ser humano, Ele coloca duas coisas. Em primeiro lugar, Ele coloca a sua afeição, o seu amor, a sua escolha. Deus quis que você nascesse. Você não é um acidente do destino. E segunda coisa, Ele coloca um propósito único. Deus tem um propósito único para a sua vida. E quando eu falo para você pensar em ser padre ou não, eu estou falando sério. Porque talvez o seu chamado é ser padre. Talvez o seu chamado é ser membro da Canção Nova. Você mulher, você jovem, você rapaz, como consagrado, como esses meus irmãos aqui. Deus tem um propósito. Acabando a bateria aqui. Deus tem um propósito para você. Ele criou você com um propósito. Você sabe qual é o propósito de Deus para a sua vida? Você sabe? Eu acho tão bonito que muitas vezes a gente prega. Isso, não, outro microfone melhor. Obrigado. Muitas vezes a gente prega assim: Deus tem um propósito para a sua vida. Isso é verdade, sim ou não? Está muito fraco, sim ou não? Mas eu posso te dizer uma coisa: o diabo também tem um propósito para a sua vida. Deus preparou um lugar para você no céu, mas o diabo preparou um lugar para você no inferno. E talvez você está caminhando para lá por causa do pecado que você escolheu viver na sua vida e não quer abrir mão. Tinha um lugar preparado para Judas Iscariotes, porque Jesus não mente. Ele disse, João 14, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Tinha um lugar preparado para ele, mas assim como Deus te criou para um propósito, o diabo quer que você siga o propósito dele, da perdição, do orgulho, do pecado, do inferno. Então veja bem, refletindo sobre isso, e refletindo sobre o evangelho de ontem com o de hoje, desde cedo Deus tem me incomodado para que esse momento seja também um momento vocacional. Vocacional, de propósito, de chamado. O que você precisa fazer? Você já parou para pensar? O que você precisa fazer para você não seguir o caminho de Judas Iscariotes e seguir o caminho de Tiago, de João, por exemplo? Você já parou para pensar? O que afasta o escolhido do traidor? Os dois estavam no mesmo time, tá? São Francisco de Assis dizia que quando ele olhava um grande pecador público lá na Itália, na Assis da época dele, ele dizia: o que separa aquele grande pecador, assassino, adúltero de mim, é a graça de Deus que me sustenta e a minha escolha de não pecar, porque eu sou tão ruim quanto ele. Eu tenho uma tendência tão má quanto aquela pessoa. O que separa? O que faz você seguir o caminho de Judas Iscariotes? Sabe qual é a primeira coisa? Isso aqui é muito forte, presta atenção.
você começa a seguir o caminho de Judas Iscariotes todas as vezes que você deixa de rezar, que você se afasta de Deus. Dizia o cardeal Sará: quem deixa de rezar já começou a seguir o caminho de Judas Iscariotes. A traição vai ser questão de tempo. Judas Iscariotes estava perto de Jesus, mas ele não era íntimo de Jesus. Ele não tinha a intimidade dele com Jesus. O que vai fazer você indestrutível no seu PHN, na sua vida com Deus, é a sua intimidade com Jesus. Tem gente que chega, às vezes acha que está fazendo um elogio para a gente, fala: padre, todo ano eu venho na Canção Nova no PHN, eu rezo tanto aqui, e o resto do ano? O resto do ano tem outras coisas, né, padre? Olha cara de pau, você reza aqui 3 dias no ano inteiro? Eu rezo o rosário a quaresma, que maravilha, mas depois você fica o ano inteiro sem rezar. Como diz o outro, o pior inimigo do bom é o ótimo. É melhor você rezar um terço só o ano inteiro do que o rosário por 40 dias. Intimidade é relacionamento, é gastar tempo, é ouvir, é falar. Se você deixa de rezar, você vai se tornando um traidor. Eu te pergunto, quantos minutos por dia você tira para oração? Se você não reza pelo menos 20 minutos no seu dia, se você não reza o terço, o diabo vai acabar com a sua vida. Me perdoe a sinceridade, porque ele tem força no coração que não tem intimidade com Deus. Santo Afonso dizia: quem reza já se salvou, quem não reza já se perdeu. Me perdoe a sinceridade, estamos refletindo aqui sobre uma coisa muito séria. Você reza, você visita o Santíssimo, é maravilhoso, são maravilhosos esses momentos aqui, gente. Mas a gente precisa ter a nossa intimidade com Deus. Tudo bem, eu venho no PHN, eu rodo a minha camiseta, eu pulo, eu conheço pessoas novas, é maravilhoso, mas e o que fica de você e Jesus? Que intimidade que você tem? É tão bonito. Esses dias atrás eu celebrei uma missa na qual tinha um casal completando 65 anos de casado. Você tem noção que é isso? O senhorzinho já acabou com a música assim, né? Fábio, eu estou feliz de estar aqui. A senhorinha também. Gente, a intimidade deles era tão grande que a mulher começou a passar mal, mas estava sorrindo assim, sabe? E o senhor olhou para mim e falou: ela não está bem. Não, eu falei: ela está rindo. Ele falou: não, padre, ela não está bem. E de fato ela estava com dor, estava tomando remédio. Mas a intimidade é tão grande que ela não precisa falar. Dele ela não esconde nada, eles estão juntos há 65 anos. Isso é intimidade. Você conhece o Senhor? Você é íntimo do Senhor? Você visita o Santíssimo, jovem, quantas vezes por dia? Quantos dias, na sua semana? Você fica quantos minutos diante do Santíssimo? Olha, eu vou dizer para você. Eu lembro quando eu era jovem, adolescente. Eu já contei minha história para a Canção Nova várias vezes. Você deve ter ouvido, se não ouviu também depois você ouve, vai atrás. Eu era muito doido. Comecei a fumar maconha com 11, cheirar pó com 12, 13 na verdade, beber, fumar com 12 para 13, usar haxixe com 14, pasta base de crack com 15. Fui expulso de 2 escolas, fui expulso de tímido, um monte de coisa, muito doido. E eu fazia tudo pelo pecado. A pessoa falava assim: te dou 200 gramas de pó para você subir naquela torre de telefone de 800 metros e amarrar lá uma cueca escrita Zandonar, que era o pessoal me chamava de Zandonar. Eu ia e fazia. Quando eu me encontrei com Deus, no meu primeiro retiro, que eu senti o Espírito Santo, que eu senti o poder de Deus, eu tomei uma decisão. Em primeiro lugar, toda loucura que eu fiz para o mundo eu vou fazer para Deus. Se pedirem para eu ficar em 4 vigílias seguidas, eu vou ficar em 4 vigílias seguidas. Se Deus me pedir para fazer 7 dias de jejum, eu vou fazer 7 dias de jejum. Claro, no começo era meio desequilibrado, depois Deus vai... A loucura veio junto por um tempo, talvez deve ter ficado um pouquinho ainda, né? Mas, no começo meio desequilibrado, mas eu decidi, eu vou fazer isso. E outra coisa que eu decidi, eu não vou ficar um dia sem rezar. Gente, eu dava um jeito de visitar o Santíssimo todo dia. Porque quando o jovem quer uma coisa, ele faz. Eu dava um jeito, eu trabalhava numa fábrica de elevador, eu tinha 50 minutos, uma multinacional lá na minha cidade, 50 minutos de almoço. Eu engolia comida, fiz amizade com o senhorzinho numa capelinha que tinha ali, 15 minutos a pé da empresa. Ele me dava a chave e eu ia correndo no sol. Comida nem tinha feito digestão para ficar 20 minutos diante do Santíssimo, todo dia. E foi isso que me fez eu não voltar para a porcaria da droga que eu usava. Foi a minha amizade com Jesus. E a minha vocação, o meu ministério não foi fruto de um PHN, de um encontro que eu fiz. Foi fruto de uma amizade do dia a dia. Eu ia lá falar com ele, ele falava comigo.
Então, se você não rezar, se você não se decidir visitar Jesus, se você não se decidir fazer loucuras de amor por Jesus, você vai seguir o caminho de Judas. Me perdoe, eu não quero ser duro demais, mas é sinceridade, é só você olhar o Evangelho. Você precisa se decidir ser amigo de Jesus, amiga de Jesus. E isso só acontece através da oração. Mais uma vez eu pergunto, filho, filha, quantos minutos do seu dia você tira para a oração? Que eu tenho certeza que para o seu celular você tira bastante tempo. Para ver o WhatsApp, para ver o TikTok, para ver o Instagram, para ver tanta dancinha, né? Tudo é dancinha hoje, né? Para ver lá a dancinha, você está tirando tempo, né? E para a oração? Primeira coisa, para escolher a escolha, para não seguir o caminho de Judas, ser um jovem de oração, uma pessoa de oração. Segunda coisa, isso aqui é óbvio no PHN, mas eu tenho aprendido, o Padre Jonas sempre nos falava, o óbvio precisa ser dito. Para escolher a escolha de Deus e não seguir o caminho de Judas Iscariotes, para seguir Jesus nas instruções que ele deu hoje, você precisa se decidir a combater os pecados. Claro, o seu defeito dominante, como dizia Santo Inácio. Claro, os pecados mortais, obviamente. O pecado mortal te tira da amizade com Deus. Mas, sobretudo, eu tenho percebido uma coisa como sacerdote, como alguém que atende confissão, como esses meus irmãos aqui, que muitas vezes, o que não nos deixa dar o voo da águia, crescer na vida espiritual, progredir, é aquilo que o Padre Léo chamava de pecados de estimação. E isso a gente tem que combater. Os pecados mortais, obviamente, isso aí não preciso nem dizer. Mas Deus quer que você combata também os pecados veniais, os pecados de estimação. Quem aqui tem um gato, um cachorro, um pet? Levanta a mão. O que você faz com o gatinho, com o cachorro? Você acaricia, você dá comida, você quer que ele cresça, você faz um monte de vídeo, fica postando. Até o cachorro mordeu o seu nariz, que nem acontece às vezes nos vídeos por aí, né? E o que é o pecado de estimação? É o pecado que você acaricia, você alimenta. Ele vai fazendo parte da sua rotina, vai se tornando um hábito. Tal como escovar o dente, tal como tomar café da manhã, tal como tomar banho. A gente vai acostumando, entendeu? É o pecadinho de todo dia. E a gente nem vai achando mais, a nossa consciência nem vai mais nos acusando de cometer aquele pecado. Ah, é um pecadinho, né? É a fofoca, é o olhar impuro, é o falar mal dos outros, é a preguiça, o excesso de celular, a ira, a desonestidade, a impaciência, os pecadinhos do dia a dia. Você sabe que Judas, gente, ele se tornou o traidor. Foram pequenas concessões. Então você, PHN, jovem PHN, homem PHN, mulher PHN, adulto PHN, idoso PHN, nós precisamos declarar o nosso ódio ao pecado venial. E ao mortal, obviamente, mas sobretudo aos pecados de estimação. Aí é um pecadinho. Por muito tempo o pessoal pregava, é um pecadinho, ninguém vê. Não, pecado é pecado, gente. O pecado é o que te tira da amizade com Deus. É o que não te deixa subir as moradas da alma, como dizia Santa Teresa no Castelo Interior. Então, qual é o meu pecado de estimação? E você sabe que o pecado de estimação, às vezes ele é mais difícil de vencer do que o pecado mortal. Porque o pecado mortal, a gente pode usar a metáfora da grama. Quem aqui já arrancou grama? Você arranca, a raiz é rasa, vem com a raiz e tudo. Às vezes o pecado mortal, como é uma coisa muito visível, você olha para aquilo lá e arrancou. Só que o pecado venial, o pecado de estimação, ele é como um bambuzal, um coqueiro. A raiz é profunda. Então você tem que ir cercando, cavando do lado. Você tem que ir pacientemente cavando para arrancar a raiz inteira. Porque senão aquele bambu vai crescer de novo, aquele coqueiro vai crescer de novo. E é preciso declarar guerra a esses pecados, porque isso vai te tornando um traidor. A mentirinha de cada dia, filho, filha, Deus não quer que haja mentirinha na nossa vida. O pai da mentira é o demônio, está escrito em João 8. Deus quer que o jovem PHN seja um homem e uma mulher da verdade. Da verdade. E você sabe que, falando dos pecados veniais e de estimação, a imitação de Cristo dá um conselho maravilhoso, aquele livro antigo, fantástico, que tem santificado gerações. A imitação de Cristo diz que se nós
escolhêssemos a cada ano um pecado venial para combater naquele ano, por 12 meses, focar só naquele, nós faríamos grande progresso espiritual. Presta atenção, tenta fazer essa experiência. Eu fiz isso, eu comecei dia 7/2/2025, que eu li isso na Imitação de Cristo. Escrevi lá no meu quarto, no banheiro do meu quarto, no espelho, o pecado, de uma maneira que só eu entenda, para que a mulher que vá limpar o meu quarto não fique sabendo dos meus propósitos espirituais, né? Escrevi 7/2/2025, até 7/2/2026 eu vou combater esse pecado, que é um pecado que talvez está ali entranhado na minha estrutura. Pecado simples, pecado do dia a dia, mas é preciso combater. E a Imitação de Cristo diz o seguinte, que quando você combate um pecado, ninguém combate um pecado sem crescer uma virtude. A analogia que ele usa é a da mão, né? Apesar de os dedos da mão serem diferentes e terem tamanhos diferentes, todos crescem simultaneamente, crescem ao mesmo tempo. Mesmo o mindinho que é pequeno, o indicador que é maior, o polegar. Então quando você combate a impaciência por um ano, aos poucos você vai se tornar uma pessoa paciente. Quando você combate a mentira por um tempo, se não der um ano para você, faz o propósito por 6 meses, por 3, mas se foca, é uma luta. O jovem PHN precisa lutar, o pecado não pode ser uma opção. Guerra ao pecado, ódio ao pecado. Diga para quem está do seu lado, você está num combate. Você é um soldado de Cristo. Você não pode se contentar de viver no pecado. Por hoje não. Por amanhã não. Semana que vem não. Gente, é uma decisão, porque senão nós vamos seguir o caminho de Judas, sabe? E você sabe que refletindo sobre isso, eu encontrei um texto dos padres do deserto fantástico. Os padres do deserto, os monges do deserto, são aqueles padres que viveram nos 4 primeiros séculos da igreja, nas cavernas, né? nos morros ali, no norte do Egito, no norte da Síria, algumas regiões da Palestina. E falando sobre a luta, o combate espiritual, presta atenção o que os monges do deserto diziam. É um livro que fala sobre vários textos dos monges do deserto, às vezes não tem nome específico de cada monge, né? Mas olha só, presta muita atenção. Aquele que empreende o combate interior necessita a todo momento de 4 coisas: humildade, grande vigilância, vontade de resistir ao pecado e oração. A humildade é uma condição prévia, pois o homem, a pessoa, a mulher orgulhosos são eliminados do combate instantaneamente. A vigilância é necessária para reconhecer imediatamente os inimigos e para conservar o coração livre dos vícios. A vontade de resistir deve estar presente assim que o inimigo seja reconhecido. Porém, visto que sem mim nada podeis fazer, citando aqui João 15:5, a oração é o trunfo mais importante do qual depende todo o combate. Vamos aplaudir isso aqui, gente, com força? Pode aplaudir, porque aqui tem uma fórmula de santidade. Os santos, monges do deserto. Se você quer vencer o combate, 4 coisas: a humildade. O orgulhoso já apanha na cara. O monge do deserto estava falando, o santo do deserto. Depois, grande vigilância. O que é grande vigilância? Você sabe que você tem tendência àquele pecado, à impureza. Por que você fica vendo vídeo? Nós homens que somos visuais, né? Eu brinquei domingo contando aqui na missa que quando eu vou à praia eu peço a Deus o dom da miopia. E quando não vem o dom da miopia, eu fico... Um amigo meu falou para mim: padre, por que você olha tanto para baixo na praia? Eu falei: eu perdi uma moeda ali. Porque se olhar para frente hoje em dia está difícil, não é, rapaz? Nós homens somos muito visual. Se você sabe que você é visual, por que você fica vendo o vídeo da sua vizinha com aqueles biquíni de meio centímetro, cara de pau? Grande vigilância. Se você sabe que você tem tendência à ansiedade, por que fica assistindo esse filme de ação extrema às 11 da noite, criatura? Se você sabe que você tem sono, por que toma café 10 da noite? Grande vigilância. Depois, vontade de resistir ao mal. Tem que ter vontade de lutar.
Vontade, a hora que você reconhecer o inimigo, não, eu não vou ceder não, eu vou lutar. Se eu cair, eu caio lutando. E depois oração, obviamente. Então veja bem, o que nós aprendemos até então? Nós precisamos de intimidade com Deus, oração. Precisamos combater o pecado, sobretudo o pecado de estimação. Duas coisas para mantermos a escolha de Deus. Sim ou não? Não, está muito fraco. Sim ou não? Agora tem uma terceira coisa que é importantíssimo, que todo discípulo de Cristo precisa ter. E eu vou trazer de novo um outro padre do deserto aqui para explicar o que isso é. Presta atenção. São Basílio o Grande disse: não podemos nos aproximar do conhecimento da verdade com um coração inquieto, ansioso. Por isso nós devemos nos esforçar para evitar tudo que agita o nosso coração, tudo que é causa de falta de atenção, de superexcitação, tudo que desperta as paixões ou nos torna ansiosos. Na medida do possível, devemos nos libertar do barulho, da agitação, da inquietação que se produzem por objetos sem importância. O que o santo está dizendo aqui, gente? O monge do deserto citando ali Basílio, que era relativamente contemporâneo. O que ele está dizendo? Que para você seguir Jesus, você tem que fugir da ansiedade, da agitação da mente e do coração. São Bernardo dizia que o inimigo ama pescar em águas agitadas, águas turvas. Águas agitadas, você tem que fugir da agitação, daquilo que causa excitação excessiva, agitação. Gente, um dos grandes problemas dos jovens hoje, precisa dizer, que não conseguem rezar, que não conseguem prestar atenção numa palestra, é por causa da agitação excessiva da mente. É tanto celular, é tanto estímulo, é tanta luz. Eu tenho certeza que nessa pregação você já deve ter ido a uns 37 lugares diferentes e voltado na sua mente aí. Aí você voltou e falou: onde eu estou mesmo? Ah, o Padre Zandonar, Canção Nova. Ah, entendi. Agitação. O discípulo de Cristo com a mente agitada não consegue ser fiel, porque ele não ouve a Deus. E como dizia São Bernardo, o inimigo pesca em águas agitadas. E você sabe que esse domingo eu estava pregando aqui no acampamento A Libertação da Mente Ansiosa, que é título de um dos meus livros, e eu trouxe uma pesquisa aqui na pregação que me chamou muita atenção. O que dizia essa pesquisa? É muito simples. Você sabe que no cérebro da gente tem algo que é chamado o sistema da recompensa, né? O nosso cérebro é programado para sempre buscar uma recompensa, que vai gerar a descarga dopaminérgica, né? O cortisol em ação. A suprarrenal, que é aquela glândula que está em cima do rim, injetando o cortisol na corrente sanguínea para a gente ficar alerta, para a gente sentir aquela dose de prazer, né? O cérebro está sempre buscando isso. E essa pesquisa dizia o seguinte, que o seu celular, com um clique, ele sempre te traz uma novidade, uma imagem, um vídeo, uma luz. Ele vai gerando muita agitação, muita descarga de dopamina. Só que daí, aquele livro chamado Nação Dopamina, da Anna Lembke, muito bom o livro, ele dizia o seguinte, ele explica o sistema. Quando o seu cérebro libera uma descarga de dopamina por uma situação ali excitante, alegre que você tem, na próxima vez, o nível de dopamina vai voltar abaixo do nível basal. Ele vai ficar baixo. Então você vai precisar de 2 vezes aquele estímulo para sentir a mesma coisa. É como quem usa droga. É como quem fuma maconha e diz que não faz mal, né? Cara, é científico. Se você está fumando maconha, uma hora o seu cérebro vai diminuir a recepção e você vai querer outra coisa. Eu comecei fumando maconha e terminei na pasta base de crack. Estou falando porque eu sei o que eu estou falando. Fica esse bando de besta dizendo que não faz mal, não faz mal. Quase morri e perdi um monte de amigo que começou do mesmo jeito. Não faz mal porque você não viveu o que eu vivi, não viu o jeito de morrer na sua frente que nem eu vi. Faz mal sim, porque é científico. O seu cérebro diminui a captação da dopamina. Então, com o seu celular, você está sempre tendo essa descarga. Só que o seu cérebro vai pedir mais vídeo, mais dancinha, mais coisa sensual. E isso vai gerando um ciclo vicioso. Por quê? Porque o que combate esse sistema da recompensa no seu cérebro? É a parte mais desenvolvida do seu cérebro, mais lógica, que é processada no córtex frontal aqui, ou no córtex pré-frontal, que é a parte lógica, que vai dizer para você, ó, para agora de ver esse vídeo e vai lavar louça. Para agora de ver esse vídeo, vai para a academia. Para agora de ver esse vídeo, vai estudar. É a parte lógica. Só que o que acontece? Essa pesquisa dizia que essa parte do córtex frontal, ela só vai acabar se desenvolver na pessoa quando ela tem de 23 a 25 anos.
Então o jovem, o adolescente, ele não tem essa parte desenvolvida. Só que o desequilíbrio entre esses dois sistemas do cérebro, entre essas duas partes, é muito grande. Por quê? Porque o sistema da recompensa está hiperativado. E o sistema lógico do córtex frontal não está funcionando, porque ele não está pronto. Então a juventude está escravizada por esse estímulo cerebral do excesso de dopamina. E esses videozinhos de 30 segundos, de 1 minuto, eles te tornam escravo, eles te tornam, me perdoe, alguém que não pensa, alguém que não reage. Por isso você que é pai e mãe não pode deixar, me perdoe a sinceridade, seu filho não tem maturidade cerebral para ter um celular todo o tempo da vida, novo demais. E você que é jovem PHN, você precisa combater isso, combater a ansiedade excessiva da sua mente, se programando para não deixar o celular te dominar. Porque me perdoa, você já sabe disso. O capital de quem tem rede social é você, o dinheiro deles é você. Quanto mais você fica na rede, mais eles ganham. E quantos jovens, me perdoe, aqui em casa, com todo respeito, talvez existam alguns que tenham equilíbrio, mas quantos que estão escravizados por isso? Por que não reza? Porque está vendo vídeo. Por que não estuda direito? Porque está vendo muito vídeo. Por que não busca uma espiritualidade, o silêncio, como disse aqui São Basílio? Porque tem que estar conectado. Você vai ter que ser herói. Nessa geração vai ter heroísmo, mas você vai ter que escolher passar pelo menos 1, 2 horas do seu dia sem olhar no seu celular. Se você quer ser santo. Quem aqui quer ser santo? Levanta a mão. Não, levanta a mão para valer. Você foi chamado para a grandeza, você não foi chamado para ser um saco de batata. Mas você vai ter que ser corajoso e tirar o celular por um tempo na sua vida, do seu dia. Essa pesquisadora dizia que você tem que tirar o celular por um tempo, para o seu cérebro não ser escravo dessa vício. É um vício, é o mesmo mecanismo de quem usa droga, gente, no cérebro da gente. Você vai ter que tirar por um tempo. Sabe o que eu aprendi com essa pesquisadora e eu estou fazendo? Tirar as cores do celular. Eu estou deixando meu celular em preto e branco. Você sabia que diminui quase metade o estímulo no seu cérebro quando o seu celular não tem cor? Fica em preto e branco? Você vai ver a dancinha lá. A pessoa em preto e branco, você fala, que sem graça, né? Você tem que, me perdoe, existe muita coisa para te amarrar. Você tem que ser sábio. Você tem que se posicionar, porque senão esse mundo vai te conduzindo. E outra coisa que essa pesquisadora dizia, que a gente nunca pode ficar rolando a barra de rolagem sem propósito. Porque mais hora ou menos hora vai vir uma coisa lá que vai te tirar do que você precisa viver. O algoritmo está te estudando, e sobretudo jovem, o menino, ele sabe que o menino tem tendência a ver impureza, sabe que a mulher está buscando certas coisas, e a hora que percebeu, você já está 3 horas vendo vídeo de cachorrinho lá. Tomara que seja de cachorrinho, né? Ou outras coisas que não deve. Mas você tem que se posicionar, criatura. Você tem que dizer, não, eu vou acalmar minha mente, eu vou entrar no discipulado, eu vou escutar um mestre. Talvez quando Jesus estivesse ensinando, Judas estava com a cabeça no mundo da lua, o Iscariote, por isso que ele traiu. Ele ouviu, mas não escutou, a palavra não entrou no coração. Enfim, e uma última coisa, que o meu tempo já está indo, né? Uma última coisa, para você que quer seguir Jesus, gente, é um heroísmo. Seguir Jesus, uma última coisa que você tem que ter disposição para fazer, é a disposição de viver a perfeição do amor. Nós falamos de coisas negativas, né? Dizer não ao pecado, largar o celular, mas existe o lado positivo. Ninguém vive o PHN sem viver a perfeição do amor. Mas amor, do contrário do que está ensinando essa política, a ideologia do politicamente correto, amor não é dizer para quem está errado que ele está certo. Não é dizer que o pecado não é pecado. Amor, biblicamente falando, é aquilo que Jesus ensinou em Mateus 5,48. Sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Qual é essa perfeição? A perfeição do amor. A palavra perfeitos no Novo Testamento é a palavra teleios, do grego, que significava um processo totalmente desenvolvido, levado ao seu estado final, acabado, não falta nada de necessário. Um discípulo que incorporou totalmente o que foi ensinado pelo mestre. O discípulo que incorporou o caráter do mestre. Isso que é ser perfeito. É amar como Jesus amou. Então Deus te chama ao heroísmo do amor.
Deus te chama a ser perfeito no amor, indo além das cascas, da simpatia e da antipatia. Cristão não pode dizer, eu não vou amar aquela pessoa porque ela é diferente, porque ela torce para o outro time, porque ela não pensa como eu, porque ela é chata. Não, você é chamado a amar o diferente. Sabe o diferentão que veio com você aí na caravana? Aquela pessoa chata, não olha agora não, hein? Aquela pessoa difícil, é ela que você tem que amar. Isso é ser santo. Santa Teresinha, gente, diz o livro A História de uma Alma, que tinha uma irmã lá no convento, que era muito assim rústica, muito bruta, e disse que a irmã fazia um grunhido. Vou saber o que é um grunhido, né? Talvez era um barulho assim, sei lá, estranho, né? E Santa Teresinha odiava aquilo. Sabe o que ela fazia? Ela se determinou a sentar do lado dessa irmã todo dia na capela e ficar do lado dela. Porque sabe por quê? Porque ela queria ser santa, ela queria brilhar como Jesus, ela queria ser sal na terra. E você também tem que ser. Você tem que se determinar a amar quando dói, quando é difícil, quando a pessoa não merece. Sabe, é amar. Pode aplaudir, coragem. Se você entendeu, aplauda. Amar, gente, arranca pedaço. Deus convida você a amar aquele que é difícil, a amar o seu patrão, amar o seu pai, amar a pessoa que te abandonou. É o mais difícil. Isso é ser PHN, é amar até sangrar, é incorporar até teleios, a perfeição cristã, incorporar o caráter do mestre, é dar vida. Gente, hoje em dia tem muita gente fazendo vídeo brigando na internet, falando mal dos outros, porque isso dá dinheiro, né? O algoritmo entrega, dá dinheiro. Você tem que ser cristão, viver a perfeição do amor na sua rede social. Quais são os comentários que você faz lá na rede social? Como que você fala dos padres lá na rede social? A pessoa pode estar errada, o sacerdote, mas você está falando mal de um escolhido. E quem fala mal de um escolhido vai se ver com aquele que escolheu. Quem diz respeito ao escolhido, o escolhido ele pode estar pisando na bola, mas isso é entre ele e quem o chamou. A chapa vai ferver para o lado dele. Quando Davi podia matar Saul, Deus já tinha ungido ele para ser rei de Israel. E Saul entrou na caverna, onde Davi estava. Davi com a espada na mão. O chefe do exército de Davi falou, vai lá e mata Saul. Davi disse, quem sou eu para erguer minha mão contra o ungido do Senhor? Não, ele é o escolhido. Como que você age na internet? Está fazendo um videozinho para ter visualização, ganhar dinheiro falando mal dos outros? Está fazendo videozinho com dança sensual? Não, Deus quer que você ame na internet, que você seja um testemunho de paz. O cristão não está na internet para botar fogo nos hereges não, tá? Claro, pregar a verdade, anunciar, mas sobretudo amando quem menos merece, dando a vida, suportando o difícil, suportando a pessoa que te custa. Essa é a estratégia para não seguir o caminho de Judas. Repito, a oração, repito, o combate ao pecado, sobretudo os veniais de estimação, claro, ao mortal, ao defeito dominante, mas esses menores que grudam na gente. Acalmar a mente, viver na sintonia de Deus, silenciar o coração e amar, viver a perfeição cristã. Diga para quem está do seu lado assim, você entendeu, meu irmão? Pergunta para ele, você vai seguir Judas Iscariotes ou vai seguir João? Dá uma sacudidinha nessa pessoa assim, ó. Fala para ela, você foi criado para a grandeza, rapaz. Moça, você foi criado para o céu. Você foi criado para voar o voo da águia. Diga para essa pessoa. Isso, dá uma sacudida nele aí. Ó, eu sei que é o primeiro dia, bem dizer, mas vamos aplaudir direito, vai. Faz barulho aí para Deus. Eu sei que é o primeiro dia do encontro, vocês estão tímidos ainda, o encontro vai engrenando, mas levanta aí, vai, coragem. Levanta, vai. Que é isso, gente? É para jovem mesmo esse encontro, padres? Eu sei que é o primeiro dia, natural, a gente prega sempre aqui na canção, não, o primeiro dia é aquela coisa, mas reage. Diga mais uma vez para quem está do seu lado assim, dá uma pontada bem para ele assim, para a testa dele, diga assim, tem um lugar para você no céu, rapaz. Mas diga para ele, tem também no inferno. Pergunta para ele, para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Para onde você quer ir? Para onde? Então levanta os seus braços assim, compadre.
Vou pedir para a Ana me ajudar. Solta a sua voz em línguas agora. Solta a sua voz rezando em línguas. Levanta os braços, mantenha o braço erguido. Você é jovem ou não é? Mantenha esse braço erguido. Solta a sua voz em línguas, no Espírito. Vai rezando em línguas, vai rezando. Solta a sua voz. Tem você que nunca rezou assim. Solta a voz, coragem. Você que nunca rezou assim, não tem problema. Abra a sua boca, solta a sua voz. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Deixa o Espírito Santo interceder em você. O Padre Jonas sempre nos dizia que o que nós temos que dar para os jovens é o batismo no Espírito Santo, é o encontro pessoal com Jesus. Solta a sua voz, solta a sua voz, mais forte, braços erguidos. Você é membro de uma geração eleita. Você foi criado para o céu. Você foi criado para seguir os mártires, os apóstolos, não Judas Iscariotes. Você foi criado para a fidelidade. Se você está no chão, se você está no pecado, se levanta agora em nome de Jesus. A tristeza não é o teu lugar, a depressão não é o teu lugar, a ansiedade, a tendência suicida, o pecado da sexualidade, a opção equivocada sexual não são teu lugar. O teu lugar é o céu. Deus te quer santo, Deus te quer santa, Deus te escolheu. Você é geração PHN. Solta a sua voz, solta a sua voz, solta a sua voz. Eu peço, Senhor, manifesta a tua glória nesse lugar. Eu peço, Senhor, batiza no teu Espírito já no primeiro dia do retiro. Batiza, Pai, no nome de Jesus, no teu Espírito, quem está aqui. Batiza no teu Espírito quem está em casa. Sim, Senhor, eu já peço uma experiência profunda com o Espírito Santo. Foi essa experiência que me tirou das drogas. Foi essa experiência que me tirou de uma vida errada, de uma vida prostituída, de uma vida sem fé, sem o Senhor, sem o bem. Batiza, Pai, no nome de Jesus, no teu Espírito Santo, todos e todas que estão aqui em casa. Que ninguém fique sem receber a efusão de Pentecostes, o poder do alto. Manifesta a tua glória, Senhor, nesse lugar. Sim, línguas de fogo, Senhor, repousando sobre nós. Que todos aqui em casa tenham um encontro pessoal com Jesus. Sim, Senhor, liberta da tibieza, liberta do torpor, liberta do desânimo, liberta dos pecados de estimação, liberta da falta de oração, liberta da falta de intimidade, liberta da agitação da mente, da agitação dos pensamentos, da agitação do coração, da preguiça moral, da preguiça de amar. Liberta, Senhor, batiza no teu Espírito. Solta a tua voz, braços erguidos, solta a tua voz no Espírito. Reza com poder, reza com autoridade, reza com intensidade. Deixa o Espírito Santo rezar em você. Mais forte, filho, mais forte, filha. Entrega o teu coração, o melhor de você nessa oração. O melhor, o melhor, o melhor. Vem, Espírito Santo, vem levantar um exército de guerreiros, um exército de combatentes. Nós não queremos seguir o caminho de Judas Iscariotes, não. Nós queremos o céu, nós queremos a santidade. Nós queremos, Senhor, vigiar, uma grande vigilância. Nós queremos ser humildes, nós queremos ter vontade de resistir. Ajuda-nos, Senhor, grande é a nossa fraqueza, mas nós aceitamos o desafio da santidade. Vem nos batizar, Senhor, no poder do teu Espírito. Liberta das correntes, liberta das algemas. Foi a tua presença. Canta isso. E nos trouxe aqui, Senhor. Não desistiremos de te perseguir, de te perseguir, até te encontrar diante da tua glória. Não podemos
Quero ouvir você cantando isso. Foi a tua presença uma vez mais, mas do fundo da alma, sem timidez, se entrega, você está no PHN. Foi a tua presença, solta a voz. Foi a tua presença Mais forte. que nos trouxe aqui. Diga para ele que você não vai resistir. Não desistirá. Forte. De te perseguir até te encontrar diante da tua glória. Não podemos ficar de pé. Mostra que tu és quem nos visita, nos fazer queimar de luz.